Prezado motorista que opera no transporte rodoviário de cargas, trago aqui importantes informações referente à prevenção de acidente nas estradas. O meu nome é Vinícius e eu sou do Departamento de Gestão de Riscos da Soliste Corretora. Somos especializados em seguro de transportes. O que você acha que mais causa acidente nas estradas envolvendo caminhoneiros? Problemas mecânicos? Condições climáticas? Problemas nas vias ou problemas com os condutores? Vamos ver o que o registro da Polícia Rodoviária Federal nos mostra. Então temos aqui 75% dos acidentes registrados, envolvendo caminhoneiros, a Polícia Rodoviária Federal registra como problemas com os condutores, sendo a causa do acidente. Tá? Temos aqui 12% também de problemas mecânicos, 7% de acidentes causados aí por causas diversas e 6% por problemas nas vias. Dentro desses 75% de problema com os condutores, quatro problemas são relacionados como sendo as principais causas de acidentes. Quais são? Uso de álcool ou drogas ao volante, a imprudência ou velocidade elevada, que muito está atrelada ao uso de álcool ou drogas ao volante, negligência, que é a falta de atenção, falta de observação à estrada, e imperícia, que é a inexperiência ou falta de conhecimento do local, falta de habilidade na direção do veículo transportador. Tá? Então, como é possível conduzir o veículo transportador sem participar desse índice aqui de 75%? É aqui que entra a direção defensiva, que é onde você pode conduzir o seu veículo de maneira a evitar acidentes. É sobre isso que a gente vai falar brevemente, abordando os principais pilares da direção defensiva. Então, direção defensiva o que é? É uma forma de dirigir de maneira a evitar acidente, apesar das ações incorretas dos outros condutores. Mesmo que você enfrente situações adversas, você será capaz de evitar um acidente através da direção defensiva. Então, a direção defensiva ela tem 6 pilares. Esses dois abaixo se trata de questões teóricas e os 4 pontos acima são a base prática da direção defensiva enquanto você está dirigindo. Então vamos ver por partes aqui esses 6 pontos. Em primeiro lugar, vamos ver a parte teórica do conhecimento. O que é importante para o motorista profissional ter de conhecimento e o que isso pode afetar na sua direção. Vamos lá. Então, o conhecimento que é indispensável para o motorista profissional é sobre, primeira coisa, o veículo, parte mecânica, parte elétrica, parte hidráulica, itens de segurança. Você não precisa ser um mecânico profissional, mas quanto mais conhecimento você tiver desses itens do seu veículo, mais habilitado você vai estar a perceber, a antecipar alguma manutenção que precisa ser feita. O seu ouvido vai ficar cada vez mais apurado, a perceber possíveis erros, problemas na mecânica, elétrica e ou hidráulica do veículo. Tá? Leis de trânsito, é fundamental você ter conhecimento sobre o Código de Trânsito Brasileiro, principalmente para conseguir se orientar de maneira correta através das placas por todo o território nacional, bem como evitar multas desnecessárias. Então, o conhecimento do Código de Trânsito Brasileiro é fundamental para todo motorista. Tá? Conhecimento sobre a malha rodoviária, o Brasil ele possui muitas estradas, é um país muito extenso, com uma geografia muito híbrida. Então, em cada lugar, a malha rodoviária é desenhada de um jeito. Quanto mais conhecimento você tiver sobre aquela estrada que você está transitando, mais capacitado você vai estar. Conhecer as características de cada rodovia, de cada cidade, como lidar com as adversidades é muito importante, em neblina, chuva, estrada esburacada, enfim, trânsito, Cada adversidade você tem que ter uma dirigibilidade diferente, adequada àquele momento, E
principalmente também a carga. Né? A carga interfere diretamente na sua dirigibilidade. Né? Como a carga está distribuída, como a carga foi amarrada, como ela está condicionada no veículo transportador. Tá? Isso tudo faz parte desse primeiro tópico da direção defensiva, que é o conhecimento. Quanto mais você tiver conhecimento sobre a sua função, sobre a sua profissão e tudo que está envolvido, mais habilitado você vai estar para praticar a direção defensiva. Essa é a parte teórica, né, que você pode aprofundar. Vamos para a parte prática agora, na estrada. O que é preciso para fazer uma condução defensiva? Primeira coisa, primeiro item e fundamental, o mais importante de todos os itens, é a atenção. Então, quando você está atento, você consegue começar o processo, o protocolo da direção defensiva. Se você não está atento, se você está distraído, não é possível dar início ao protocolo da direção defensiva. Né? Então, qual que é o principal ofensor da sua atenção? O que mais se distrai ao volante hoje em dia, com certeza, é o aparelho de telefone celular. Né? No mundo todo é uma epidemia, né, de acidentes causados devido ao mau uso do aparelho celular enquanto você está dirigindo. Né? Vamos para mais detalhes sobre as distrações. Então, a distração ela pode ser cognitiva ou manual. Tá? A distração, enquanto você está dirigindo, ela aparentemente não acontece. Você está dirigindo com a mão no volante, com o pé no acelerador, o seu olhar está fixo na estrada, porém, a sua mente está divagando. Né? Então, se acontecer algum estímulo na sua frente, a sua atenção está sendo disputada com a sua mente. Né? Ela pode estar pensando em projetos do futuro, em memórias do passado, né? Discussões que você teve. Né? Enquanto você dirige, a sua mente ela pode divagar, e isso para o motorista profissional tem que ser controlado. Né? Então existem coisas que estimulam a sua mente a divagar, a se distrair, que é o quê? O uso do rádio, né? Músicas, futebol, notícia, né? Tudo isso que carrega um estímulo emocional, ele te leva a você distrair-se. Tá? Mensagens no celular, mensagens no teclado do rastreador, tudo que te tira a atenção ao volante é uma distração, né? Que pode comprometer a direção defensiva. Então, o motorista profissional precisa ficar muito atento a isso. Né? Se ele está com o humor abalado, né? Se você está muito nervoso, isso fatalmente vai interferir diretamente na resposta que você vai dar, né? Na sua reação aos estímulos externos. Então, fique muito atento ao seu estado de espírito ao volante. Tá? Tem também as distrações manuais ou visuais, que é quando você efetivamente abre mão da sua capacidade de reagir a algum estímulo de acidente que ocorra na sua frente. Porque, por exemplo, você está dirigindo, você tira a mão do volante e vai buscar um objeto no porta-luva, vai arrumar alguma coisa na cabine do caminhão internamente, vai buscar um aparelho de celular que está lá longe, tudo isso te tira da atenção e tira a sua mão do volante. Então, se você precisar fazer uma manobra de defesa rapidamente, né, em resposta a algum estímulo, você vai estar comprometido. Então, pegar alguma coisa no porta-luva, enviar mensagem no teclado ou no celular, né, fumar, né, falar ao celular, é o que mais compromete a atenção do motorista, né? Enfim, trocar a estação de rádio, ficar se olhando no espelho, tudo que você faz que não está relacionado ao ato de dirigir, né, é uma distração. Então, o motorista profissional precisa ficar muito atento com essas distrações, porque é aqui que começa a direção defensiva, é na atenção. Então, vamos ver o próximo passo. O segundo item da prática da direção defensiva é a previsão. Então, o que é previsão? É a capacidade que todo ser humano tem de prever o futuro. Né? Se você está vendo um veículo vindo na sua contramão, você sabe que se você não mudar de faixa, vai haver uma colisão. Né? Então, a previsão ela é inerente ao ser humano. Você é capaz de prever, né, condições de risco.
né? Porém, você só consegue fazer uma previsão se você estiver atento. Se você não estiver atento, se você estiver distraído, você abre mão da sua capacidade de fazer uma previsão. Vamos seguir. Por exemplo, os pontos cegos do seu caminhão. Se você está atento, né, ao todo o entorno, né, do seu veículo, você vê que um carro entrou no seu ponto cego e você sabe que você não pode mudar de faixa nesse momento. Então você prevê essa situação de acidente caso você mude de faixa. Porém, se você não está atento, você não vê o carro entrando no seu ponto cego. E aí você faz a mudança de faixa e acontece o acidente. Tá? Então, a previsão, ela está totalmente atrelada à atenção. Vamos seguir. Próximo item muito importante da direção defensiva é a habilidade, né? Como você responderia a essa situação, por exemplo, do baú semi-tombado, né? Então você vai colocar, vai jogar o volante para a direita, para a esquerda, vai frear, vai acelerar, vai mudar de faixa. O que você precisa fazer para resolver logo esse problema e evitar o tombamento? Então isso é a habilidade. E é uma resposta que você dá em milésimos de segundo a estímulos de acidente. Essa habilidade pode ser aperfeiçoada com cursos de direção defensiva, com vários cursos, né, de dirigibilidade, né, e a experiência no seu dia a dia, né? Isso com certeza vai contar na hora que você for evocado a dar uma resposta a uma situação de risco. Tá? Então, terceiro ponto, habilidade. Vamos seguir. Ação. Então, para a gente chegar no quarto ponto, que é a ação de direção defensiva, tudo começou, como está nesse gráfico aqui, no ponto 1, que é a atenção. Se você está atento, você foi para o ponto 2, que é o quê? A capacidade de prever o futuro, é a previsão. Se você preveu, né, previu uma situação de risco, e item 3, tem a habilidade de fazer a manobra correta, você chega no item 4, que é o quê? Que é quando você executa a manobra de direção defensiva. Então, ela só pode acontecer se lá no item 1 você estava atento. Se quando começou a se desenhar, a formatar na sua frente uma situação de risco, se você estava atento, você vai conseguir fazer a manobra e evitar o acidente, né? Então, esta ação, ela é o elemento, né, o resultante de ver, pensar e agir em milésimos de segundo, né? Então a atenção é fundamental. Toda a base da direção defensiva está estruturada em cima da atenção. Então, motorista, a principal mensagem que nós queremos passar hoje para vocês é: fique atento o máximo de tempo possível, né? A gente sabe que o ser humano se distrai, é natural do ser humano se distrair, mas o motorista profissional, ele precisa redobrar a sua atenção, porque o risco que ele está submetido é muito maior do que um carro comum de passeio, né? E para fechar todo esse conceito de direção defensiva, o comprometimento, né? O motorista comprometido com a sua família, com a empresa que lhe contratou, com as marcas que ele está transportando, com a vida das outras pessoas que te cercam, né? Comprometido com o seu, onde você está enquadrado na cadeia produtiva, né? Que sustenta toda a nossa sociedade. Então, o motorista consciente sabe que ele está envolvido num processo que está ou levando a matéria-prima para ser transformada num produto, ou levando um produto acabado para o consumidor final, né? Então, a cadeia da nossa sociedade depende da participação do motorista, né, de maneira muito grande, né? Então, se houver alguma falha nesse processo, né, como um acidente desnecessário, muitas pessoas aí serão prejudicadas por isso, né? Então, esse tipo de consciência dá mais comprometimento ao motorista. E o motorista comprometido encontra justificativas dentro de si mesmo para praticar a direção defensiva, ficar atento, abrir mão das pequenas distrações do dia a dia, né, em função de exercer com excelência a sua função, né?
Para encerrar, eu trago aqui um estudo de Frank Bird, de 1969, que é muito atual e é muito bom para a gente pensar nos pequenos acidentes que a gente evita durante o dia. Tá? Então, o que ele diz? Ele, depois de analisar milhares e milhares de acidentes de trabalho que aconteceram no mundo todo, ele chegou a essa conclusão. Para cada acidente grave, né, com uma lesão grave ou com morte, ocorreram 10 outros acidentes menores com lesões leves. Para cada 10 acidentes com lesões leves, ocorreram outros 30 acidentes sem lesões, mas com danos materiais. Para cada 30 acidentes sem lesões com danos materiais, ocorreram 600 pequenos acidentes, ou quase acidentes, né? Que são os incidentes. Então, a dica aqui, motorista, qual é? É você evitar esses pequenos incidentes do dia a dia, aumentando a sua atenção ao volante. Né? Se você diminuir esses pequenos incidentes, esses quase acidentes, né? Aquelas situações em que você se coloca em risco, mas consegue evitar o acidente, se você reduzir esse número, dificilmente você vai subir nessa pirâmide e chegar naquele acidente grave. Tá? Então, é nesta disciplina do dia a dia que você pode manter-se, né, dentro de um índice, dentro de um percentual de risco reduzido e controlado, praticando a direção defensiva, ficando atento ao volante. Essa é a mensagem que nós gostaríamos de passar hoje. Em breve retornaremos aí com mais dicas para a sua segurança na estrada. Forte abraço e faça uma excelente viagem.